Olá, boa noite. A gente teve um problema técnico aqui, estamos voltando. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, o que que aconteceu? Opa, agora vai. Aê! Ufa, tava suando aqui. Pô, sacanagem, a gente testou. Como é que não me entra agora ao vivo? Imagina sem ensaio como seria, né? Mas tá bom. Agora nós vamos sair mais daqui. Já fiz a introdução, já te apresentei, mas agora eu quero te dar as boas-vindas. Davi, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Ó, já, o pessoal já entrou tudo rapidinho de novo. Obrigada, gente, pela paciência e compreensão aí na nossa falha. Quero agradecer de coração, viu? Obrigada por ter topado essa conversa pública sobre um assunto que é tão importante. A gente tem que trabalhar a mente para entender o dinheiro e tem que usar o dinheiro também de uma forma sábia, com finalidades, né, com objetivos que façam sentido para cada um. Então, eu queria pedir para você já começar se apresentando, falando um pouco de você, dessa sua trajetória aí no mundo dos investimentos. Conta aí para eles. Nossa, primeiro, obrigado, Mari. Achei. A gente sempre conversa no dia a dia dessas coisas, né? De mente, de sabotadores, de controlar as emoções, de não deixar sair, um controlar o outro para não sair gastando com tudo, né? E na hora que você falou, vamos conversar disso para as pessoas também ouvirem. Nossa, eu achei muito boa ideia. Que Agradecer a bom. todo mundo que está entrando aí, dando uma força pra gente. Então, só me apresentando. Obrigada. Imagina. Então, me apresentando só um pouco, tá? Eu sou o Davi Bacarin. De formação, eu sou médico anestesista. Eu sempre gostei de investimento, de ler sobre isso. Sempre gostei dessa ideia de ter um dia uma liberdade financeira maior, ter mais tempo fora do hospital, né? No meu caso. Uhum. Então, no começo foi mais livros, cursos, depois eu fiz uma MBA, uma pós-graduação de Value Investing, que é do Barsi, não sei se as pessoas estão muito familiarizadas. Uhum. Depois comecei a me aventurar um pouco mais, virei assessor da XP, detestei ser assessor da XP por ter que ser Sério? um vendedor, ter que ser um vendedor de produto assim, sabe? Independente se é bom ou ruim. Então, durei umas 2 semanas. Daí fui mais para o lado de analista, de ações, comecei a trabalhar numa empresa de consultoria financeira, e daí foi aí que eu decidi abrir a Honor Money, mais para ajudar as pessoas a tomar boas decisões. Acho que Uhum. todo esse tempo mais no hospital, o que eu mais vi foi pessoas tomando hum, péssimas decisões assim para o futuro. Então, acho que o que a gente puder conversar com as pessoas sobre isso, acho que é muito legal. É E mesmo. Que legal, hein? E, bom, a gente, né, já estava assim, planejando esse encontro aqui, né? E aí, opa, o telefone tocou. E a gente já estava planejando tempo, né? Fazer essa live e tal. E aí eu pensava assim, poxa, o que que seria legal, né? A gente colocar como para poder trocar e que as pessoas também aprendam e que seja algo que traga para a vida assim uma mudança mesmo de comportamento, né? E aí a gente chegou nesses três pilares, né? A gente entendeu que as emoções podem atrapalhar muito uma pessoa de saber usar o dinheiro de uma forma correta. O tempo também, ele pode ser um aliado ou ele pode ser um vilão, depende, né? E a autossabotagem, que é de fato um comportamento, hábitos e até vícios que pode acabar com o futuro de uma pessoa, de uma família, se ela não tiver autocontrole com o dinheiro. E eu digo isso porque falo começando por mim, né? Eu lá na minha infância, eu tive uma informação sobre dinheiro assim muito que foi muito limitada, né? Então eu pensava que quem tinha muito tinha alguma coisa de errado com isso,
né? E que não ter nada era sinônimo de humildade, e eu ficava sempre nesse conflito, o que é o certo? Né? O ponto que eu fui amadurecendo, fui entendendo que quando eu me tornei adulta, sobretudo mãe, eu pensei, bom, tem coisas que são básicas, né? A saúde, a segurança, né? Né? Não chega nem perto assim, ainda dos caprichos, das vaidades que a gente precisa do dinheiro para consumir. Mas o básico tem que ter. E hoje eu incluo que investimento faz parte do básico, sabe? Eu tenho que ter uma boa situação que eu me sinta seguro em ser atendido numa situação de emergência, no caso de saúde. Eu tenho que ter uma boa educação para oferecer para os meus filhos. Eu tenho que ter ali uma segurança, né, um mínimo necessário para a gente viver bem. Porém, investir faz parte dessas camadas aí. E duas emoções que eu vejo muito interferir na vida das pessoas relacionada a isso é o medo. As pessoas têm muito medo de investir, muito medo de pensar sobre, até de falar de dinheiro, né? Tem muitos preconceitos ainda. E a ambição, né? Que é aquela coisa também de querer tanto ou querer muito e errar na hora de administrar, né? De meter os pés pelas mãos e na ambição acabar se perdendo. Eu entendo que todas as emoções, elas fazem parte um pouco, né, dessa vida financeira, né? Quando a gente está feliz, a gente, vamos sair para comer, vamos comemorar e vamos, né, gastar dinheiro. Quando estou triste, eu vou lá me enfiar no fundo do poço e preciso de alguma coisa que me alivie, vou gastar dinheiro. Ansiedade, então, a gente vai falar dela lá na frente na autossabotagem. Mas o medo e a ambição, a pergunta que eu quero te fazer é, os dois, moderadamente, ok, né? É bom ter um pouquinho de medo, é bom também ter um pouco de ambição, de querer melhorar na vida, mas até onde? Qual é o limite do medo e da ambição, no seu ponto de vista? Ah, Mari, medo é o que a gente tava agora de não entrar na live, né? Eu tava, deu um frio na barriga. Não, eu acho assim, o medo ele é natural, né? Ele é uma forma de defesa do ser humano, tanto em situações normais, de fuga de qualquer coisa, e investimento não deixa de ser uma situação dessa, né? Então, Uhum, ele é bom, ele evita que você ele faz você prestar mais atenção, evita você cair de algumas pegadinhas. Então, o medo ele não é ruim, ele é bom. Até hoje, quando eu vou comprar qualquer ação, eu tenho vários passos até porque eu tenho medo de fazer uma compra errada, entendeu? Mas uhum, não pode, eu acho, é o medo congelar a gente, deixar o medo mandar na gente. Então, quando alguém fala que tem medo de investir, eu sempre falo assim: pensa em investir como você está comprando tempo para você. Lá na frente, tempo para você ter com a sua família, tempo para uhum. você ter com seus filhos, tempo para você, ao invés de estar no trabalho, estar fazendo algum hobby seu. Então, eu gosto muito de pensar no investimento como tempo que você vai adquirir no seu futuro. Então, eu tenho mais medo do que o gerente do banco, que o assessor tenta me empurrar, do que um investimento programado, com calma, tudo certinho, no dia certo do mês, né? Eu acho que a gente tem que ter mais medo de chegar no fim da vida, assim, sem ter como se sustentar, ou dependendo dos filhos, Uhum. ou em dificuldade, do que ter medo de tentar. Então, eu acho que É. começando bem devagarzinho em investimento, pega 10% de um salário seu, põe isso numa conta só para investimento, Uhum. pega esse valor, põe numa coisa muito segura, por exemplo, um Tesouro Selic, uma coisa bem garantida, só para ir perdendo aos pouquinhos esses medos, eu acho. Mas considerando que a gente está falando aqui com pessoas que nem sabem o que é Tesouro Selic, explica um pouco o que vem antes, porque a nossa cultura vem de abrir uma conta corrente e aplicar dinheiro numa poupança. É isso que a gente aprendeu a vida toda. É. Onde está o Tesouro Selic? O que a pessoa precisa fazer? A gente está acostumado a viver o que a confiança do gerente, né?
Acho que É. nossos pais, assim, a gente também foi assim. Talvez nossos filhos já não sejam mais. Mas o que o gerente fala é meio que lei, é meio que o que é certo vai ser aquilo, né? E querendo ou não, o banco vai defender, ele quer que você empreste o seu dinheiro para ele, né? Então, Uhum. quando fala-se em tesouro, é você emprestar dinheiro para o governo. Então, você pode emprestar dinheiro para o banco, você pode emprestar dinheiro para empresas, ou você pode emprestar dinheiro para o governo. Qual que é a vantagem do tesouro, de emprestar para o governo? Dessas três que eu falei, banco, empresas e governo, o único que tem uma máquina de imprimir dinheiro é o governo. Uhum. É Então, verdade. ele pode quebrar a economia, mas ele vai pôr a máquina para funcionar e vai te pagar, entendeu? Uhum. Então, por isso que é considerado o investimento mais seguro que tem, é o tesouro. Dentre os tesouros, digamos, tem várias modalidades, mas basicamente são três. É pela inflação, é uma taxa já acordada no começo, ou pela Selic, que seria a taxa de juros. Então Uhum. você coloca na Selic, você nunca vai perder dinheiro. Você colocou lá, é a única que vai te garantir. Se você colocar hoje e tirar amanhã, não tem possibilidade de você perder dinheiro, entendeu? Entendi. E tem no E você banco ou a possibilidade de aplicar no Tesouro? Na própria conta corrente de um banco convencional? Não, né? Você tem que abrir uma conta numa corretora. tem que ser corretora. No banco tradicional tem alguns que tem, tá? Por exemplo, se for na XP, que eles já são meio híbridos os bancos hoje. Então a XP é É. banco e é corretora também. Então você Uhum. consegue. Mas dependendo do banco é mais difícil. Mas Uhum. você entrar no site, você se surpreende. tesourodireto.com.br, você entra via Gov, que é aquele que a gente usa para fazer tudo, de contador, de tudo. E lá você pode olhar um por um, com calma, você escolhe onde você pode fazer um Pix, entendeu? E tá na conta lá. É muito. Isso evoluiu muito, assim, essa parte do tesouro. Uhum. Ah, que legal. É isso também na verdade eu nem sabia, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz o investimento no Tesouro, só de abrir uma conta, eu tive que baixar um aplicativo da corretora de investimento, fazer um login, uma senha para mim. Quando eu abri, eu falei, nossa, que coisa diferente, assim. Eu era cliente do Banco do Brasil há 30 anos, né? Então, assim, não fazia sentido para mim ter que abrir uma conta numa Vai instituição investir, né? diferente. Era muito diferente. Mas desde então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ali é onde está guardado, né? Ali é onde todo mês eu consigo reservar uma quantia. É, E essa pode falar? continha separada, eu acho que essa continha separada, ela tem seu valor, né? Tem. Porque tudo junto não dá certo. É, eu penso que ali é o cofrinho de porquinho que antigamente a gente botava moeda, agora é ali meu cofrinho, né? Tudo que eu É quero isso. guardar fica nesse aplicativo à parte, né? Nessa conta à parte, que não tem necessariamente mais aquele vínculo, né, que a gente tinha com o banco e com o gerente. E a ambição? Você acha que a ambição é bom? É, Pensando a longo prazo? eu acho que um pouco de ambição é bom. Mas eu acho que entre medo e ambição, o mais perigoso para investimento é a ambição. É, É a né? pessoa, a maioria das pessoas são assim, né? Quando pensa em investimento, pensa onde que eu vou colocar um dinheiro e tirar o dobro, né? Então, a pegadinha maior em investimento eu acho que é essa. É você É, se arriscando, se arriscando, se arriscando, e o tombo é rápido, né? é. Haja visto essa moda agora né, de jogos online, aí, jogos de cassino online que transmite essa ideia, né? Você joga, põe um pouquinho, vou te dar multiplicado. E aí bom, mas aí é um outro tópico, né? Eu acho que esse é o perigo também da ambição. Eu quero dinheiro rápido, eu quero fácil, né? Eu quero agora, eu quero que o Pix caia na minha conta ainda hoje. E aí a ambição é uma grande vilã dentro daquilo que a gente está utilizando o dinheiro. E já É, falando disso, acho que. Oi, desculpa, pode falar. eu ia falar só
afirmar isso, que realmente é o que eu acho mais perigoso na ambição. É, é, é o jeito de você desanimar com o investimento. Se você começar isso, perder o dinheiro, acabou. A maioria das pessoas é assim, entra no mercado, começa a pegar gosto, acha que, sabe, é dono já pegou o jeito, daí toma um É, tombo e sai fora de tudo. é. E aí, falando dessa pressa, né, eu quero já ver o Pix caindo logo, eu quero ver meu dinheiro multiplicar, eu quero guardar e ver render, eu quero resultados. Como que é a administração do tempo ideal? Porque eu penso que há investimentos que demandam tempo, assim, de longo prazo para dar um retorno, né? Então, a gente precisa entender um pouco melhor e acho que também desenvolver a paciência quando precisa administrar o dinheiro. Porque paciência ela é uma aliada nessa hora, né? Eu tenho que deixar lá, e às vezes eu tenho que esquecer que tá lá. Eu tenho que deixar. Eu tenho que entender que tem uma finalidade. Como é que se faz isso? Você até pensei numa frase legal do Warren Buffett, Mari, que é. São duas, na verdade, né? Mas a que você falou de paciência, a principal é o mercado financeiro, ele é um mecanismo de tirar dinheiro dos impacientes e dar dinheiro para as pessoas pacientes. E é exatamente o que você falou. Quem não É, tem paciência, quem quer ficar trocando, jogando daqui lá, vai perder. Quem larga o dinheiro lá, dificilmente vai perder. Rapidinho, vou até falar de um estudo muito louco nos Estados Unidos, que eles pegaram um monte de conta corrente e começaram a ver o perfil das pessoas que, assim, em 20 anos ganharam horrores. Tinha um ou outro gênio lá no meio de analista, assim, mas 98% eram pessoas que ou tinham morrido e a conta ficou lá rodando, ou pessoas que tinham esquecido que o dinheiro estava investido, ou pessoas que realmente tinham assim uma cabeça de comprar e ir só pegando os dividendos dessas ações e tudo mais, mas não vendiam elas, deixava lá. Então isso é muito doido, né? A pessoa que é, morreu está rendendo mais do que a pessoa que está ali, tira, troca, põe aqui, põe naquilo, é. sabe? Então, a maneira mais fácil de você ganhar dinheiro, de você prosperar, é devagar. A maneira, quanto mais pressa você tem, mais você vai demorar. E o contrário é a mesma coisa. E Eu, existe e, investimento de retorno rápido? com certeza existe, né? Com certeza. Você pode Mas mexer não. o mais famoso assim, que tem são os derivativos. Então seria um ativo que depende das ações, entendeu? Então, são ideias de como aquela ação vai variar no futuro e você já compraria pensando no valor que ela vai estar no futuro. E assim, isso oscila muito. É uma loucura. E quando a pessoa vem falar comigo de investimento, eu nem toco nesse assunto. Para mim, isso aí não. É um caso ou outro, uma pessoa que gosta muito. Eu até vi o Cauê aqui entrando, ele é um que a gente sempre conversa de opções, que é um desses derivativos. Precisa ser muito bem feitinho, com muito cuidado. A gente. Eu gosto, mas é uma coisa só para quem gosta muito, muito caso específico, assim. Mas É. não é. Investimento para mim não é isso. Não é Mas não, querer né? pegar uma Não, lá. Não não precisa, não façam precisa. isso. É. Você falou em tempo, né? Eu coloco prazo de 20 anos. 20 para 30 anos é o prazo para você sempre pensar assim no seu investimento. Eu acho Cara, que é mais por aí. é, Uma você pessoa sabe que... que você me lembrou agora, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, né, de menor aprendiz. E eu lembro que eu trabalhei lá um ano, era um ano de contrato, e quando eu saí de lá, eu tinha que retirar um dinheiro lá do fundo de garantia e tal. E uma amiga minha lá do banco falou assim, mas muito mais experiente do que eu naquela época, ela estava aposentando, ela falou assim: Mariana, você não quer aplicar um pouquinho desse dinheiro que você está tirando aí na sua rescisão numa ação chamada Vale do Rio Doce? Eu nem sabia o que é Vale do Rio Doce, o que é ação, o que é isso. E aí, a Caixa Federal, né, e tal, tá bom. Assinei um contrato lá, ela pegou R$ 50 da minha rescisão daquele ano, eu tinha 15 anos. E ela colocou esses R$ 50, ela comprou ação lá da Vale do Rio Doce.
E eu lembro que passou, esqueci. Nunca mais lembrei desses R$ 50, nunca fui consultar, não tinha extrato, nada. Um dia, estava eu na minha casa, eu já tinha 30 anos, tinha passado 15 anos. Eu, Caramba. eu já estava casada. Eu recebi uma notificação da Caixa Federal, uma correspondência, um envelope lacrado. Eu abri, era um extrato das minhas ações na Vale do Rio Doce que tinham se transformado em R$ 1.500. Olha Então, ou que seja, louco. R$ 50 em 15 anos virou R$ 1.500. Imagina se eu tivesse colocado mais. Eu devia Não, ter colocado mais, né? esse Mas olha pensamento que. sempre vai passar na cabeça. Por que eu não fiz tudo? Mas você vê, já é um exemplo, né? De que 15 anos se passaram e aquilo ali se tornou um negócio enorme, né? Comparado na proporção que foi aplicado. E, Se e, você, e essa coisa de esquecer, eu esqueci que tinha lá. Eu quase foi você o nos estudo 90, aí do cara que morreu, o correntista que morreu e esqueceu. você estaria nos 98. Eu acho legal, Mari, assim, você pensar, a gente pensa em investimento, a gente pensa muito em quanto vai investir todo mês, né? Mas o mais importante no investimento, que eles chamam de teta, que seria o tempo que ele fica. Então, dentre todos os fatores dentro de um investimento, no que você vai pôr, é, em quanto tempo seu dinheiro vai ficar congelado, em quanto vai ser seu aporte por mês, o fator que mais influencia na liberdade financeira, mais influencia em você ter essa renda passiva lá na frente, é o tempo. Então, uma pessoa que começa com 20 anos colocando R$ 500 e outra que começa aos 40 colocando 2.000, aí começou lá atrás, vai ter muito mais patrimônio com 60 anos, muito mais. Então, o bom seria todo mundo começar muito cedo com valores pequenos, sabe? Até ir Uhum, pegando, aumentando seu salário. Se você sempre for colocando. É aquele do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Sempre uhum. 10% do saláriozinho. Não precisa colocar mais, mas desde sempre vai pondo 10%. Se isso for ensinado na escola, o mundo seria. O É, Brasil seria outro. é verdade. Inclusive, esse livro está no seu perfil, né? Você tem o resumo dele no seu perfil, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem, tem. E é legal. E eu até aproveito aqui a deixa para convidar as pessoas a seguirem o Davi no perfil dele, né? E quem está aí entrando aí ao vivo, que é do perfil dele, também convido a entrar e seguir o meu. E estão todos convidados a nos seguir para acompanhar os assuntos aí que a gente costuma compartilhar. A Adeline, ela colocou uma pergunta aqui que eu achei legal. Ela perguntou assim: além do Tesouro Selic, nas condições de hoje do nosso Brasil, está compensando investir em ações imobiliárias em quais? E a questão de risco também, ela perguntou. De Ações? ações. É. Mari, eu amo ações, né? Eu acho assim, é um pensamento que era para ser um pouco óbvio. As empresas, elas emprestam mais ou menos na mesma taxa que a gente empresta para o Tesouro, eles emprestam esse dinheiro para produzir mais dinheiro com as suas empresas. Então, se você pensar, a chance do dono da empresa ter um lucro maior do que o dinheiro que ele está emprestando é quase óbvio, né? Ninguém empresta dinheiro para tomar prejuízo, né? Então ele empresta 10 para ter 12 de lucro. Se você pensar, eu tenho a chance de ou emprestar dinheiro para essa empresa, ou ao invés disso, eu posso entrar como sócio dela, ter uma fatia que seja uma mísera fatia dela, mas ser sócio dela. E você vai ter uma mísera fatia dos bilhões que eles lucram, entendeu? Uhum, Então, o que eu acho mais legal das ações são isso. É o que você falou aí. Primeiro, isso não vai sair de você. Você vai levando isso até onde você quiser. Ah, mas eu tenho medo. Eu já ouvi muito isso. Às vezes eu compro uma ação e se a empresa fale, e se a empresa quebra, o que acontece? A responsabilidade da ação é do valor que você comprou ela. Não existe a possibilidade da empresa, se a empresa vier a falir ou qualquer coisa do tipo, você ter que pôr mais dinheiro. Então, ela é limitada ao valor que você comprou. As dívidas da empresa elas não passam para os acionistas. A uhum. dívida morre com ela. Então, lógico, tem.
muitas ações para se pensar hoje em dia. As que Uhum. eu mais gosto quando as pessoas vêm falar comigo são os bancos, que são muito sólidos, as de energia. Talvez você sabe quanto veio sua conta de luz esse mês? Sei mais ou menos, por cima, sim. Então, o jeito que vier a gente vai pagar. É uma conta que É, você não vai pensar, diferente de é, algumas outras contas assim que você pensa. Agora, conta sim. de luz, conta de água, que é saneamento, é uma que você não vai pensar também. É O porque é seu necessidade básica. Exato. Então eu penso energia, eu penso saneamento, eu penso banco, todo mundo é obrigado a ter um banco. E uma que eu gosto bastante também é de seguros. Todo mundo paga seguro para não usar e eles têm as margens deles já meio certo. Uhum. É, e o Caio está perguntando aqui, Davi, mas hoje não está mais seguro a Selic do que as ações? Então, a Selic a gente estava falando aqui no começo da live, né? Na verdade, até a sua orientação, né, a princípio. Mas você acha que é mais seguro a Selic do que as ações? Se você pensar a segurança do patrimônio que está colocando, o Selic é o mais seguro. Você põe, porque a segurança ela está ligada ao risco, né? Então, quais são os riscos? São vários tipos de risco. Não existe um risco só. Então, você tem o risco de não receber o dinheiro que você colocou. O risco da Selic é muito baixo. Das ações, você pode colocar o dinheiro e a empresa não ter lucros, por exemplo. Você tem o risco do mercado, então daquele dinheiro que você pôs começar a perder de acordo com o mercado. Esse risco não tem na Selic, esse risco você tem nas ações também. Uhum, Agora tem a parte ruim, a rentabilidade é fixa na Selic, então você pôs todo o seu dinheiro na Selic agora. A Selic começou a cair, render menos, 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 você ficou refém dela, entendeu? uhum, Então hoje está em 15, está ótimo pôr na Selic. Daqui dois, se você pegar 10 anos atrás, estava 4, entendeu? Então, uhum, se a pessoa ficar só nisso da Selic, a longo prazo, ela vai ficar refém de muitos momentos de ganho muito baixo. A uhum, ação é mais difícil isso. Se você não quiser acertar a ação, não pensar em ação como a bet, comprar para ela valorizar e você vender. Se você pensar em ação como fazer parte de empresas boas e simplesmente levar isso para sua vida como você levou e ir ganhando fatias dos lucros dela, a longo prazo, isso já é comprovado que o seu ganho vai ser maior a longo prazo. uhum. Mas se você pensar só no quesito segurança a curto prazo, vou pôr o dinheiro hoje, um dinheiro que eu preciso daqui 6 meses, não põe em ações. Vá Uhum, para o Tesouro Selic, que se amanhã você acordar 6 da manhã e quiser o dinheiro, 1 hora da tarde ele está na sua conta. uhum. E você perde menos no Selic, ou você não perde nada se você saca. O que você colocar, você não perde. Toda a taxação do Tesouro Selic é em cima do seu lucro. Então, o lucro ele vai variar de acordo com a taxa de juros, mas o tanto, por exemplo, em um dia que você tira, 98% do seu lucro é retido, vira imposto para o governo, entendeu? E isso vai caindo de acordo com os dias e chega no mínimo depois de 2 anos, que daí eles pegam 15% do seu lucro. Hum. Eu acho Ó, que eu vi uma pergunta o pessoal tá aqui. mandando pergunta aqui. O site do Tesouro é tipo um banco do governo? Mais ou menos. O Tesouro Nacional é uma forma do governo captar dinheiro. Então, não é o governo emprestando, mas é uma entidade separada, o Tesouro, mas é basicamente a mesma coisa. É É. www.tesourodireto.com.br. Você entra pelo Gov, igual entra para fazer contabilidade, emitir DARF, essas coisas, e lá tem todos os tipos de tesouro. Uhum. A, E a, a tem Lívia mais colocou perguntas? também perguntando um pouco de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são parecidos com as ações no sentido que o preço também flutua e que você também tem um pedacinho de um imóvel, ao invés de ser um pedacinho de uma empresa. Eu acho mais legal quando você já tem um patrimônio maior
e esse fundo imobiliário vai te pagar um aluguel mesmo todo mês. Pensar como um aluguel. Agora, para você comprar e a longo prazo querer que isso valorize muito assim, não é tanto tanta história. Mas eu gosto muito, eu acho que tem que estar mesclado junto com as ações, fundo imobiliário. Acho que tem que ter um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de ação, um pouquinho de tesouro Selic, né? Um pouquinho de tesouro direto, quer dizer. Sempre quando a gente vai conversar com alguém, Mari, a gente vê primeiro o objetivo da pessoa, né? Então Uhum. não adianta você querer montar uma carteira para a pessoa sem saber o objetivo dela. Então tem gente que tem o objetivo de com 60 anos ter um salário fixo vindo de investimentos. Tem gente que está pensando que ano que vem vai fazer o enxoval, entendeu? Então cada um tem Sim, um objetivo de que nem você me comentou hoje, né? Eu peguei, fiz uma conta para uma viagem, no fim usei para o livro. Então, é, se a gente tivesse colocado tudo isso em ação, poderia ser que daria o dobro ou daria metade, né? Então, tudo depende é, do objetivo da pessoa. é. Eu contei para o Davi hoje que há algum tempo atrás, eu comecei a juntar todo mês uma quantia de dinheiro com a finalidade de, no meu aniversário do ano seguinte, fazer uma viagem com a minha família e tal, né? Nós somos em quatro, então toda viagem para nós quatro sempre vai ficar caro. E aí eu falei, bom, vou juntando todo mês até ter uma quantia que, chegando o meu aniversário, a gente vai poder viajar. Só que aí, quando o livro Mente de Fé, que é esse novo livro que, inclusive, eu não tenho um aqui para mostrar perto de mim, mas é um livro que eu acabei de lançar agora em dezembro. Quando eu fui orçar na editora, né, ele estava pronto, mas eu não tinha planos de publicar, e aí eu falei, bom, vamos ver quanto é que fica? Era exatamente o valor que eu tinha guardado para a viagem do meu aniversário. Então, eu falei para ele, né, é legal, né, porque eu tinha uma disciplina em guardar aquele dinheiro para uma finalidade, mas eu mudei a rota, eu mudei o objetivo daquele dinheiro, mas também para uma finalidade que era, naquele momento, fazia mais sentido para mim, né, que era fazer a publicação do livro, né? Era também contribuir com a vida das pessoas através do livro. Então, eu não me arrependo, né? No dia eu falei, ai, será? Será? E depois eu falei, não, quer saber? Não é normal ter o valor exato que eu, né? Ou seja, eu investi no livro algo que eu não fiquei com dívida nenhuma depois, né? E aí, e por que, que eu tinha guardado aquela quantia que era exatamente o que precisava? Então, eu falei, bom, férias, depois a gente junta de novo. Mas é isso, é sobre ser disciplinado para uma finalidade, como você falou, né? Todo mundo tem uma finalidade, às vezes é a viagem do ano seguinte, às vezes é a aposentadoria, é como ir na academia, né? Eu não gosto de academia, mas eu vou porque eu penso, eu quero ser uma idosa saudável. Então eu vou pensando a longo prazo. Então não é prazeroso para mim, mas pensando a longo prazo tem uma finalidade. Guardar dinheiro também não é prazeroso. Agora, pensando a longo prazo, vai te trazer tantos benefícios, né? Que por É, que não? eu acho que é esse o pensamento, Mari. Depois que você tem o objetivo, você investir sem objetivo é muito difícil. Você não sabe o quanto guardar, aqui guardar, você vai desanimando, né? Eu acho que quando você tem o objetivo, você faz o cálculo para ver o quanto você precisa guardar. Sabendo quanto você precisa guardar, você sabe o quanto você pode gastar. E é aí que você vai querer cada vez economizar com uma coisinha ali, uma coisinha aqui, ou saber que você pode gastar um pouquinho mais aquele mês, que está tudo bem, você já pagou a sua parte ali para os investimentos. Eu acho que você ter essa liberdade também, quase todo mundo que eu converso desses 10%, a pessoa fala, por que 10%? Às vezes eu posso por 20, 30. Eu falo, você começa poupando 30%, você poupa 3 meses, depois você larga. É verdade. É 10%, vai. Nossa, não, realmente, faz um ano que eu já ponho 10%, tá sobrando dinheiro, vou colocar mais, vai colocando um pouquinho mais. Então, tem que ser aos pouquinhos, não adianta Para todo ter dia para constância, se não perde a constância, né? sim. A Sabrina perguntou do livro A Mente Milionária. Eu gosto bastante da Mente Milionária, mas eu tive a impressão que ele é um pouco mais pesado de ler assim para uma pessoa que não está tão familiarizado com investimento, com essas coisas. Dá para ler, é legal, você vai gostar, mas eu acho que tem alguns livros que
dão um estralinho um pouco mais fácil, digamos, mais curtos, mais fácil. Eu gosto muito do Homem Mais Rico da Babilônia, eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que É. começar é Eu tô olhando obrigatório. até os que eu tenho aqui. E eu tenho também Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse também é legal. Eu vi que outro dia você postou uma coisa de casal, eu achei sensacional. Aquela divisão do dinheiro, né, da renda do casal para cada um. Muito bom. Eu, eu Depois. já falei desse livro também. Eu tem lá o videozinho dele. Eu achei muito legal. Inclusive, eu acho que foi você que deu esse livro. Ah, é? Foi eu que te dei? Não sei, eu lembro que foi o próximo. Pode ser, que eu adoro dar livro de Não, presente. não, eu lembrei. Foi o Rafael, que por sinal acho que tá Ah, até então aqui não fui hoje. eu. Mas muito legal. Ó, aqui o Marcelo falou, Davi é fera demais. Sabrina entendeu, isso aí. O livro Essa, vai gerar muitas viagens melhores que olhar. Obrigada, Deline, se Deus com quiser. certeza. Qual livro Você- você falou? Ele falou, a Sabrina acho que não travou aqui. Você falou O Homem Mais Rico da Babilônia, né? O Homem Mais E Rico da Babilônia e Pai Rico, Pai Pobre. Pai Eu acho Rico, que Pai são Pobre. bem fácil de ler, rápido de ler. E E didático. acho que um terceiro, A Mente Milionária, seria legal também, um terceiro. Mas confesso que naquele livro que eu li, falei, nossa, agora mudou minha Mudou cabeça. minha vida, né? É, E agora, só para concluir essa pauta do tempo, né? Eu gosto muito de sempre, né, colocar isso na balança, sabe? Existe aquele tempo cronológico coletivo, né? Que todo mundo divide o mesmo tempo, né? Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, todos nós temos os mesmos dias no mês, né? Quando é mês de 28 dias, quando é mês de 30, quando é mês de 31, todo mundo compartilha disso, todo mundo compartilha os 12 meses do ano. Mas também existe na balança o tempo subjetivo, é aquela experiência de vida da pessoa, é a interpretação que ela tem, né, do momento. E aí eu queria te perguntar: você percebe muito as pessoas com dificuldade de investir, porque lá no passado a experiência dela com dinheiro interferiu de alguma forma? eu acho que sim, Mari. Eu acho que a gente aprende tudo, desde a escola até a faculdade e tudo mais, e primeiro, a gente não aprende nada de finanças. Nada. Então, é igual aprender sobre, sabe, coisas ruins que você não. Igual drogas, ninguém te fala nada, né? Você chega só anos e tem aquele susto, todo mundo fala, não pode usar droga, não pode usar droga. Você nunca ouviu isso muito direito, né? É um tabu, né? Isso. Então são assuntos que Tem parecem assuntos que são o tabus, nome né? que não se fala, sabe? Sim. Então eu acho que isso causa um pouco esse bloqueio que a gente tem. É mais um bloqueio, acho que a gente tem disso. É, E eu acho que e também tem as pessoas que tentaram investir e não deu certo. Eu lembro muito bem quando eu peguei meu primeiro plantão e eu era do Santander ainda, e que a moça foi, me empurrou, gerente do banco me ofereceu uma coisa, eu aceitei, me chamou numa salinha, serviu uma água, tudo mais. E eu aceitei. Hoje eu sei que é um desses COIs, que até hoje é o que mais vende, assim. E, tipo, meu dinheiro sumiu, entendeu? E eu fiquei uhum. nisso. Nossa, cara, tipo, fiquei um bom tempo desanimado disso. Depois que fui, daí que eu pensei, eu falei, cara, eles estão defendendo o interesse deles, cabe a nós saber que aquilo é uma furada, né? E tem coisas na vida que, assim, a gente tem que estudar. Tem assunto que tem que ser estudado. A gente acha que estudar é só fez lá o fundamental, o ensino médio, a faculdade, o curso técnico, a especialização, a pós, a nananã, mas tem coisa que eu acho que faz parte da necessidade humana entender melhor. E estudar sobre dinheiro ou sobre como aplicar ou finanças de alguma forma, né, mais genérica, assim, é importante. Tem que se estudar sobre, o mínimo, pelo menos, entender, né? Até o Mauro perguntou aqui, o Davi tem canal no YouTube? Tem, Davi? Eu tenho, Mauro, na verdade está bem cru meu canal do YouTube, viu? Tenho Olha, no link da bio do Instagram, você clicando ali vai ter o YouTube, o TikTok, todas as plataformas. Eu vou passar ainda todos os meus vídeos pro YouTube, eu fiz esses dias o canal lá. E obrigado por perguntar, hein?
Então, já começa a seguir aí, gente, o canal do Davi, quem ainda não tá, que agora ele vai atualizar, vai começar a alimentar lá. Mas é isso, tem que se estudar, porque senão a gente fica preso naquilo que aprendeu lá no passado, né? Naquilo que o tempo subjetivo, né? As minhas dores, aquilo que eu escutei toda a vida na minha família, aquilo que um dia a escola introduziu na minha mente, acho que é aquilo e pronto. Não, não, eu preciso, né, pensar além, pensar mais sobre. Né? Eu falo que pelo menos assim, de uma forma pessoal, eu acho que a grande transformação na minha vida foi quando eu comecei a fazer duas coisas diariamente. A primeira foi começar a ler a Bíblia todos os dias. Isso mudou a minha forma de ver a vida e de interpretar as coisas. E eu nunca mais parei desde o dia que eu decidi ler todos os dias. E a segunda foi cuidar daquilo que eu estou construindo como fruto do meu trabalho. Então, eu olhar para minha planilha, eu entender o quanto entra, eu entender o quanto sai, eu entender o que para mim, sabe, tem hora, né, que nem eu tenho um ritual, né, com os meus filhos, de toda semana a gente ir numa padaria juntos, toda semana, né? Até às vezes o Nando fala, mas precisa ir toda semana? Cara, esse é o meu capricho, esse é o meu luxo, sabe? Legal. Aí a gente vai cada semana numa padaria. Então, hoje a gente foi na padaria tarde. Então, assim, quarta-feira é nosso dia da padaria, no final do dia. E às vezes a gente vai numa padaria que é mais cara, né? E às vezes a gente vai numa padaria mais popular. Depende. Mas eu falo, esse é meu luxo, sabe? Se eu não puder me dar nesse momento da vida, né, com eles ainda morando comigo, perto de mim, um momento que a gente possa ali comer o que tem vontade, estar junto, e a gente precisa de dinheiro para isso. Então, eu preciso olhar para o meu dinheiro, eu preciso entender, eu posso ter esse luxo, eu posso ter esse capricho, eu posso tirar uma tarde para isso no meu trabalho, enfim. Então, tudo isso tem que ser estudado, não dá. Né? E eu mudei muito a minha forma de interpretar o dinheiro quando eu comecei a olhar para aquilo que entra para mim e para aquilo que sai. E aí eu comecei a entender o que é, né? O que é valioso para mim, o que faz sentido. É nisso que eu vou gastar. Ô, Mari, eu acho que primeiro de estudar assim, eu até falo, né, para quem quer, tem gente que chega para mim e quer fazer mentoria porque quer aprender contabilidade das empresas. Eu acho o máximo. Mas quando eu falo das pessoas aprenderem sobre finanças, não é aprender a ler as ações, a ler as empresas, nada complicado. Mas assim, pô, pode me chamar um dia, a gente abre o site do Tesouro, vai fazendo com a tela compartilhada, sabe? Só para você saber o básico, assim, sabe? Igual a gente sabe o básico de física, talvez, o básico de É, uma coisa, era para ser um básico disso. Para quando é, alguém chegar e quiser empurrar alguma coisa para você, você ter discernimento de falar, opa, isso aí não é uma boa para mim, sabe? Pelo menos para isso. Eu acho que o estudar que eu penso em investimento é isso. E você falou isso de tomar um café na padaria, eu lembrei de outro livro que chama Um Café com Sêneca. Não sei nossa, se isso eu já nunca ouvi falar. é muito legal. São coisas antigas, assim, do Sêneca, que era um filósofo, tudo mais, e várias ideias diferentes. E o principal do livro é assim: não adianta você querer cortar o seu cafezinho, o seu pão na padaria, você querer cortar as coisas pequenas que te dão prazer para querer usar esse dinheiro para investir, entendeu? Não é essa a ideia. A ideia é totalmente o contrário. É um dia o seu investimento pagar esse cafezinho de toda semana despreocupada, né? É, despreocupada, poder usufruir da vida também, né? Sim. Bom, aqui a Sabrina perguntou: como vocês já ensinam as crianças sobre isso? A partir de que idade dar mesada? Ah, essa é uma pergunta legal. Eu já vou emendar com a do Mauro. Existe um valor mínimo para aplicar no tesouro? Muito pouco, Mauro. Muito pouco mesmo. É coisa de tipo assim, R$ 7. Nossa, Pode fazer um Pix você pode fazer um Pix de R$ 20 que você está investindo no tesouro. legal. Pode Agora sobre falar as crianças. Das crianças? Bom, eu- a gente aqui em casa, né? Eu tenho um de 13 e um de 8, de 10, né? Agora, a gente começou, eu acho que eles tinham, o de 10 tinha uns 8, quando começou a entender sobre dinheiro, né?
E a gente, na verdade, não dá mesada. A gente pede para eles contribuírem com algumas funções da casa e a gente dá por mês, assim, uma quantia, porque eles contribuíram na organização da casa. Então, por exemplo, um tem a tarefa de tirar o lixo, tirar a mesa, né, tirar a comida da mesa, o outro tem a tarefa de guardar a louça e lavar a louça, o outro, né? Então, cada um tem tarefas domésticas que ajudam na casa. E a gente dá no mês uma quantia para eles, que não é muito, é R$ 50 para cada um, para eles entenderem que, olha, isso aqui é, né, é porque você ajudou a gente a ficar aqui no ambiente, né, em harmonia, um ambiente organizado. É um pagamento, né, pelo que eles ajudarem em casa. Ajuda a lavar o carro, eu falo, quem quer lavar meu carro? Aí eles lavam meu carro, eu pago também, sabe? Eu acho que é a forma que eu encontrei de compensar, né, o que eles querem fazer, porque nessa idade eles querem muito ser úteis, eles querem ajudar. Então eles falam, eu posso fazer tal coisa? Posso fazer? Então tá, então essa tarefa é tua, você cuida disso, toda semana é você que é responsável em tirar o lixo, toda refeição você é responsável em tirar a louça, você é responsável em não sei do que, e aí a gente vai te pagar por mês aí R$ 50. E o legal é que eles já aprenderam, desses R$ 50 mensais, a guardar 10% no Olha, cofrinho lá. Os 10% por mês, que é o que você falou. Eles não põem tudo, não põem. Também não gastam muito, mas coloca 10%. Então, eu acho que foi uma idade boa, assim, aprender com os 8 anos. Não sei, você acha que tem que começar antes? eu tenho muita dúvida disso. A única coisa que eu vi bem palpável de um investidor falando, eu não lembro exatamente qual que foi. Eu acho que foi o que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. Mas ele falava assim: comece da mesada a partir dos 8 anos. Quando a criança fizer 10 anos, você vai mudar uma coisa. No fim do mês, todo o dinheiro que ela te devolver da mesada, você vai pegar e pagar mais um dinheiro daquele. Então você deu 50, chegou no fim do mês, ele chegou e falou: ó, tá aqui, sobrou 10. Você vai dar mais R$ 10 para ele. E Ah, daí ele, entendi. para você ir além, quando a pessoa fizer 12 anos, então 8, 10 e 12. A partir dos 12 anos, você tem um entendimento melhor, você vai fazer uma coisa diferente. Na hora de dar a mesada, você vai perguntar para ele: você quer já no começo do mês deixar algum valor comigo? Então, quero deixar R$ 10. Tá bom, no fim do mês, você devolve 3 vezes o que ele te deu no começo do mês, entendeu? Olha Então, que você legal. do 1, 2, 3 com 8, 10 e 12 anos. Com 12 anos, você dá a mesada, o que ele não quiser da sua mesada e quiser deixar com você, você no fim do mês dá triplicado, digamos. Só É. fala assim, tem que tomar cuidado que se a criança for muito esperta, ela te quebra, né? Mas é Mas vai legal. ser por um bom motivo, pelo menos. Eu gostei também. E assim, essa parte, essa questão aí né, de ensinar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer desde cedo com os filhos. É já ensinar sobre o valor do dinheiro, né? Sobre a importância de saber economizar, de saber, né, usar. Até porque eles também têm muitos estímulos para se usar o dinheiro, né? Então, assim, joguinho online, tem que comprar roupinha lá do personagem, eles querem a moedinha do jogo, né? Não é o jogo, né, que a gente estava falando de cassino, mas é aquele joguinho que tem que ir ali, quero subir de nível no jogo, aí é um dinheirinho que eles têm que colocar. Então, já aconteceu, assim, anos anteriores, dos meus filhos falarem, não, eu quero ganhar de aniversário, né, tal valor para eu comprar no jogo, e aí eu comecei a dosar. Falei, não, peraí, isso também é um pouco preocupante. Você vai ficar querendo dinheiro para dar para o jogo, né? Então também não tá legal isso. E agora eu percebo isso. Eles têm mais consciência, sabe? De que não vou gastar meu dinheiro com jogo, né? Então é uma coisa também que precisa ser falado, né? Do valor do trabalho, né? Eu sou bem transparente, assim, de falar, olha, eu ganho tanto por hora, então se você gasta isso, você tá 1 hora do meu trabalho, você está usando, né, para essa finalidade. Você acha que está certo? Né? Então, tudo isso acho que tem que ser transparente dentro de casa, né? Ah, eu acho, Mário, eu tenho alguns assuntos assim que para mim eu acho que foram tabus na nossa época que a gente tem que ser mais aberto. Então, coisas É. como
dinheiro, morte, todas as coisas eu jogo totalmente limpo, sabe? Verdade. Drogas, como você falou que ela tem que falar, Droga. né? Os perigos da vida, né? É que o seu é pequenininho ainda para isso, mas vai chegar uma hora que vai ter que se falar, né? Sim. O que o Rafa falou é bem parecido com aquela ideia do investidor lá. Então, no fim do mês, se a pessoa guardou, você devolve em dobro. Se ela te É der isso no aí. começo do mês, aí você tem que dar em triplo, Rafa. Aí você tá É. perdido. Mas é sobre a paciência, né? Você premiou a paciência da criança, é isso aí. Eu E acho que é o aí? mais, Hã? eu acho que é o mais difícil, né? Com esse bombardeio em cima deles, né? A gente consegue filtrar mais, mas eles são bombardeados de tudo, né? O tempo todo. Então eles conseguiram ter paciência para comprar uma coisa, ter paciência de saber que hoje não dá, mas se for guardando depois pode ter, né? Tem que É, ensinar. é. A Adeline falou que sim, tem que ensinar, né? Pois tem que ensinar eles onde gastar, como gastar, né? Tem que ser aberto mesmo nesse assunto com eles, é isso aí. Bom, vamos para o nosso último tópico, que a gente já está vencendo o tempo aqui, só para não ficar sem falar sobre autossabotagem. Né? O que eu queria te perguntar, basicamente, né? As facilidades de hoje em dia. A gente se sabota demais. É aplicativo de compra no celular lotado, né? A gente tem Shopee, Shein, Mercado Livre, né? Todo tipo de acesso hoje a compras online. E aí, como que eu consigo organizar a minha mente, meu comportamento para eu saber até onde eu posso comprar o que eu devo, porque é aquela famosa frase, né? Ah, eu mereço, trabalhei tanto, eu quero, eu preciso desse mimo para mim, né? Tem até uma frase, né, da moda aí que fala, me mimei, né? Sim, Tô me cuidando, tô fazendo isso por mim, tô me presenteando. Mas se você for se presentear toda vez, né? Eu já atendi pessoas no meu consultório que tinha o vício de todo dia entrar no aplicativo e comprar diariamente alguma coisa. Assim, podia ser um alicate, comprava. Entendeu? O vício era no consumo, não era necessariamente na necessidade daquele item. sim. Então, como é que faz isso, sabe, para se controlar, né? Tem casos que eu falo, desinstala esse aplicativo, porque não tem o que fazer. Você tem que desinstalar, você tem que ter abstinência, né? Isso é um vício. O que você recomenda a respeito disso? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, você pegar numa planilha, num papel e colocar o seu objetivo. Depois que você colocou o seu objetivo, meu objetivo é com 50 anos ter uma renda passiva de R$ 10.000. Você primeiro tem que pôr objetivo. Depois com o objetivo, você vai colocar e fazer os cálculos de quanto você tem que economizar por mês. E você tem que dar um jeito disso ser uma coisa palpável. Com isso, você vai saber o quanto você pode gastar no mês, porque daí fica uma conta fácil de fazer. Quando você ganha menos que você precisa poupar, o quanto você pode gastar no mês. E fazer uma planilha mesmo com isso. O quanto, não precisa ser nada super detalhado assim, isso dá para fazer num guardanapo. Quantos Sim. por cento do meu salário eu vou deixar reservado para as contas da casa? Quanto isso vai ser para isso? Quanto vai ser? E pronto. E, além disso, colocar algumas regras bem estipuladas. Eu tenho várias em mente, assim, eu posso até compartilhar depois, mas, por exemplo, um carro, nunca comprar um carro que você precise de mais do que 6 salários seus para comprar, entendeu? Uhum. A gente ganha 10 mil e compra carro de 300 mil. Isso dá 30 meses de pagamento de carro se você jogar seu salário inteiro. Não faz o menor sentido. Então, tem algumas coisas assim que tem que ser obedecidas. Além de outras coisas aí bem mais na sua área. Por exemplo, botar para spam tudo que é oferecendo jogo, deletar tudo que for bet, sport bet, não sei o que bet, tirar isso da vida. Isso, Esquece isso, é, lotérica. isso Lotérica, sempre tem em gente. condições. O Bernardo não tá aqui hoje, mas eu ia falar isso pra ele, que ele adora as lotéricas. Toda semana ele me chama pra ir na lotérica lá. Fala, você não me pega, lotérica eu não vou. Eu também não vou. Não, e vendedores de WhatsApp? Nossa, a gente vai ter que começar a bloquear, porque assim, as pessoas começam a vender, né? Eu acho que assim, todo mundo tem algo para se vender.
Mas você também tem que entender até onde, né, só a venda está contribuindo com a vida do outro. Porque eu entendo que todo produto ou serviço, ele tem uma finalidade de contribuir, né? Por exemplo, uma pessoa que vende roupa, ela vende o quê? Ela vende a vaidade, ela vende a segurança, por exemplo, a roupa feminina. Uma mulher compra uma roupa porque ela quer se ver bem, ela quer se cuidar. Então, quem vende está vendendo mais do que uma peça, um produto material, está vendendo o bem-estar, entendeu? Então, pode-se oferecer tantas coisas, pode-se contribuir tanto falando sobre como cuidar, como manter aquela peça, né? Como, enfim, como a pessoa pode melhorar a sua aparência, cuidando, tal. O vendedor, ele tem tanto a contribuir. Agora, quando fica só batendo no martelo, a venda é, não é uma oferta não é uma ajuda, é só um benefício próprio. Eu só quero vender, né? Então, eu não dou nada gratuito. Eu não dou uma dica, eu não contribuo de uma forma assim, eu só ofereço a venda. E eu acho que isso também acaba criando no consumidor o hábito de falar, eu nem preciso desse item, Mas está em mas está promoção. aqui, tá aqui, ou está em promoção, ou está postado, né? E assim, eu não sou contra, não. A gente tem que vender, sim, o nosso produto, o nosso serviço. Mas eu acho que a gente tem que olhar além só da venda, né? Porque o consumidor precisa também de mais do que só o item que está sendo vendido. E é esse hábito que eu acho que acaba atrapalhando, porque as pessoas acabam seguindo a massa, a maioria. Ah, está na moda tal objeto, tal marca, porque tal influenciador da internet falou. Aí todo mundo vai comprar tal marca. Ah, eu tenho que ir em tal lugar porque todo mundo está indo, aí todo mundo quer ir lá em tal lugar. Mas e aí, quando você olha para a tua realidade, será que você quer ir? Será que faz sentido para você? Será que você tem condições financeiras para ir? Então a gente tem que olhar um pouquinho para dentro e entender, né? Eu preciso viajar no carnaval, no Réveillon, só porque todo mundo foi? Porque às vezes é esse impulso, né? O vendedor ofereceu, a maioria está indo, o influenciador informou, né? A notificação chegou aqui no meu WhatsApp ou no meu celular e eu tenho que fazer. E acaba se perdendo. E você sabe mais do que eu, assim, mas essas empresas de venda e tudo mais, nosso cérebro está muito estudado, né? Eles sabem onde pegar a gente. Eles sabem onde pegar você, eles sabem onde me pegar, eles sabem o ponto fraco de cada perfil. É, Então, às vezes tem que fechar meio que o olho e pronto, sabe? Ó, eu só vou no shopping ou para passear, jantar com a família, ou para comprar uma coisa que eu preciso. Não é. vou, vou dar uma olhada no que está à venda só, né? Mas essa É, consciência tem que ser desenvolvida mesmo. sim. Porque eu percebo, assim, se eu vejo no meu Instagram, por exemplo, uma imagem de um produto que me chama atenção, pronto, o algoritmo já reconheceu que eu fiquei um tempinho ali. Aí Ou- eu, aí lascou-se, ele já vai começar a me bombardear de ofertas daquele item. E aí a tendência, esses são os gatilhos, né? A tendência do ser humano é uma hora ceder. Porque se eu parei para olhar, me interessa. Se eu tô investigando mais esse assunto, se eu tô curiosa sobre esse item, eu vou acabar uma hora comprando. E a oferta mais atrativa vai ganhar. Então tem que tomar cuidado, porque assim, é um bombardeio mesmo de ofertas que a gente tem que entender se precisa daquilo ou não. E Né? traçando um paralelo com investimento, Mari, a gente vê muito isso. Eu até falei no começo na apresentação da minha experiência ruim que teve lá na XP e tudo mais, porque eu cheguei, eram 10 dias, 5 horas por dia de treinamento de como vender os produtos. E os produtos, eles aparecem para você lá, você colocou 10 mil para investir. Aparece um pushzinho para mim, Mariana, colocou 10 mil para investir, ofereça para ela. Isso. E com certeza não é na ordem que seria bom para Mariana, entendeu? Uhum.
E esses 10 dias era só martelando em fraquezas das pessoas para comprar, entendeu? Eu falei, Uhum. gente, 10 dias ninguém falou um A de um investimento, ninguém falou um A do que seria bom, ninguém falou um A. É só estratégia. Como Não você é começa pensando no benefício do consumidor, né? É pensando no benefício próprio da empresa. só, só. E Hum. investimento tem muito isso. E hoje tá assim, o mesmo bombardeio que você tem para receber link para comprar bolsa, todas as pessoas têm todos os dias, os médicos do hospital são os campeões nisso. Da pessoa ficar ligando, oferecendo, sempre com um ar de precisa fechar hoje, vai fechar o fundo, me autoriza a fazer, vai ser ótimo para você. Então, quando a pessoa foi falar com você, já tá com o ar de imediatismo, Urgência. esquece, pula fora. Porque a primeira tática que eles usam é isso. Liga no momento fim do dia que você já está cansado, 5 da tarde, você não quer nem saber se o cara falou para pôr em COI, você vai pôr, você vai no que ele falar. Então, o Uhum. investimento tá igualzinho, tá igualzinho. E está afundando muita gente. É muito chato. E acho que esse é um ponto importante que você comentou. É esse imediatismo. É como tudo hoje a gente está vivendo na pressa, né, no excesso de informação, nos excessos de estímulos o tempo todo, a gente também está tomando decisões erradas nesses impulsos de, vou Sim. fazer isso aqui mesmo. Ele está recomendando isso, que vá. Né? Eu não quero pensar sobre esse assunto, só vou comprar. Eu mereço. Eu tô com fome. Aí eu vou lá no aplicativo de comida, pego tudo que é mais fácil, né? E todos esses canais que dão um caminho, né, mais rápido acabam gerando um comportamento impulsivo. Eu comprei sem pensar, sem precisar, né? E me dei mal, porque usei de uma forma indevida meu dinheiro. Sim. O que eu mais escuto, assim, de quando o amigo manda mensagem perguntando: Ó, meu assessor mandou isso, mandou aquilo, o que eu faço? Fecho, não fecho, não sei o quê. Primeira coisa que eu falo é: responda, vou pensar, amanhã te dou uma resposta. É Pronto, ótimo. vai para sua É, casa, toma um banho, janta, liga o é, computador, olha o que o cara inventou, me manda uma mensagem daí, me liga é, daí depois, sim, entendeu? Mas não existe isso de ter que ser na hora, ter que investir é, na hora. É tática, tática de venda mesmo. é E verdade. Davi, e se alguém quiser te contratar para fazer uma análise da vida financeira, se alguém quiser precisar do seu serviço, como é que faz para chamar você, para contratar o seu serviço, para você fazer uma análise da vida financeira dessa pessoa? Como que entra em contato? Qual que é o caminho mais rápido até você? Mari, sinceramente, né? Em primeiro lugar, qualquer pessoa que precisar de ajuda com qualquer coisa de investimento, meu, óbvio, pode me mandar, a gente sempre conversa, não tem menor problema. Eu gosto de conversar dessas coisas. A pessoa traz uma situação, eu acho o máximo tentar pensar num jeito, montar uma planilha, ver como se encaixa melhor, sabe? Então, em primeiro lugar é isso. Estou aberto para ajudar quem precisar. Lógico, tem gente que manda assim, ó, vai, me fala que ação que eu preciso comprar. Eu falo, pô, aí não, né? É. Então, hoje, o que que eu faço? Eu faço a mentoria. Então, quem quer, assim, saber como comprar uma ação, saber ler uma coisa contábil, uma coisa mais detalhada, saber sobre cada tipo de investimento, aí realmente é mais uma imersão, assim, em investimento, nada muito complexo, Uhum, mas 8 semanas, tudo mais, é uma coisa maior. Então, tem a mentoria, é só me mandar, tem interesse na mentoria. E o que eu já me decidi que eu vou começar a fazer também agora, que é o que mais me procura, na verdade, é tipo assim, meu, eu só quero uma mensalidade digna de pagar e você me falar todo mês onde é para pôr meu dinheiro, entendeu? uhum, Então, eu também comecei a fazer isso agora, aí já vai um pouco pro lado da consultoria. Então, eu uhum, estou agora na parte de analista, que seria a parte de educar e ensinar, e a parte de consultor, que aí uhum. seria mais ajudar a pessoa só a decidir no que comprar mesmo. Legal. Então é só te Tudo chamar no isso. direct.
Pode mandar, né? Só mandar mensagem, sem estresse. Tudo isso o que que você ia falar? Não, eu ia falar tudo isso com certificação para isso, tudo certinho. Não é da minha cabeça que vou lá, eu sou analista, vamos fazer, eu vou te passar tudo, vou ver sua carteira e pronto, sabe? Claro. Nunca, nunca eu já aviso para todo mundo isso. Ah, faz para mim, não sei o quê. Eu falo, não. Eu não pego senha, eu não pego nada de ninguém. Eu posso abrir uma tela e fazendo junto e tudo mais, mas eu não faço no lugar da pessoa. Pessoa que eu só Uhum, falo ali, clica aqui, faz isso, faz aquilo. uhum. Sim. Mas o Legal, principal, muito bom. eu gosto muito de ajudar quem manda assim em algum momento difícil. Eu até sempre coloco, tem um, como é que chama aquelas bolinhas do Instagram lá que é separado os stories? Do Instagram? Stories. É, os stories, mas os marcados lá, né? Não sei se tem o Aham. nome isso. Tem Destaques. destaques. Tem um que é só de pessoa assim que vai me mandando alguma coisa, o que que a gente conversou, que conclusão que a gente chegou. Eu sempre vou colocando lá quando alguém pede ajuda de alguma coisa, assim, depois de um tempo Ah, eu que coloco. legal. Então, que legal, é bom saber. Dá para entrar nos seus destaques e ver também ali algumas recomendações que você deixa. É, às vezes tem até coisa parecida com o perfil que a pessoa tá pensando, assim. Aham. Muito bom. Davi, passou a hora, eu nem senti, nem, De tudo, né, né? Mari? Foi tão legal, foi tão gostoso, foi leve. Espero que quem entrou aí tenha curtido também, tenha aproveitado. Ó, o pessoal está agradecendo aqui, foi esclarecedora. Parabéns, Ah, adorei. legal. Foi bem proveitosa, muito bom, excelente. Aí, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que prestigiou. E ótima live, top. Aí, que bom. Bastante gente que acompanhou a gente até aqui. Quero agradecer, deixar o convite para vocês seguirem, né, os nossos perfis. O meu perfil é Mariana Giancoli, o perfil do Davi, que fala especificamente sobre investimentos, é o All Your Money, seja dono do seu dinheiro. Eu adorei esse nome porque eu acho que ele é direto e como você, assim, que explica de uma forma objetiva, clara, né, e consegue transmitir uma informação que é complexa, porque a gente não aprendeu isso a vida toda, e de uma maneira bem fácil assim, de ser compreendida. Então, parabéns, Davi. Parabéns por ter iniciado a estudar isso aí lá atrás, no passado, e ter tomado esse caminho aí na tua vida. Obrigado, Mari. Parabéns você. Eu queria até falar antes da gente terminar lógico, né? Os seus livros. A Mari tem 2 livros, é super legal, mas tem um que, assim, bem curtinho, bom de ler. Esse aqui, os elementos a favor, que é muito minha vida, de verdade. Que Eu não, legal. assim, não conseguia acordar cedo para ir na academia, tinha várias coisas que eu não tinha bloqueio de fazer, e por causa do seu livro eu consegui fazer, e para várias coisas no meu dia a dia me ajuda muito. Que legal, obrigada. E, inclusive, tem um resumo desse meu livro no seu perfil, né? Já foi sua experiência ali compartilhada. Então, quem quiser, quem ainda não leu e quiser acompanhar o resumo, tem ali no perfil do Davi. Não, Gente, muito compro. obrigada. É, mas compra o livro também. Obrigado Davi, a muito todo mundo que obrigada mesmo, participou de pela força. coração. Eu que agradeço, Mari. Fica com Deus, tá? Vocês também, fiquem com Deus. Boa noite a todo mundo que entrou. E essa aula aí vai ficar agora guardada aqui para os alunos da comunidade Mente de Fé, que hoje eles teriam aula até agora, mas foi a nossa aula aberta. Então, quem tiver interesse também em entrar na comunidade, me chama no direct, que a gente tem aí vagas para uma próxima turma, tá bom? Um beijo, então. Boa noite. Fique com Deus. Davi, você Boa também. noite, Boa noite, Boa Mari. noite. Obrigado a todo mundo aí, viu? Até. Obrigada Rô, eu. Rodrigão, minha mãe, Lago, Sabrina. Nossa, muita gente legal aqui. Ai, que legal. Tá todo mundo aqui. Ah, agora que eu vi sua mãe aqui. Ótima live. Pessoal, ótimo papo. Davi, meu amigo, um grande abraço, sucesso, valeu, parabéns, excelente. Aí, ó. Ai, essa parte final é gostosa, quem só fica recebendo os Muito bom. elogios, ó. Carlos, Obrigada, gente. meu tio, muito legal. Seu tio? É, a Sabrina ganhou o troféu, acho, de melhor participação, hein, Mari? É verdade, né?
É, Fazer um sorteio de. Na próxima aquela, a gente faz um sorteio, gente. nessa ela tá sorteada. É. Parabéns, Sabrina. Obrigada pela participação aí. Obrigada a Obrigado. todos. Beijão, Boa noite. Mari. Boa noite. Beijo. Até. Tchau.